Depois de meses com muitos serviços parados ou realizados de forma virtual, os trabalhos judiciários começam a voltar de forma gradual, principalmente as audiências. Em virtude da pandemia, muitos serviços, após serem suspensos, posteriormente tiveram que se reinventar e se adequar à nova realidade. Um desses foi o setor judiciário, que agora começa a retomada de forma gradual, em etapas, seguindo os protocolos sanitários para evitar a propagação do coronavírus. O presidente da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, comentou como está sendo essa retomada. No dia 17 de março, o Poder Judiciário no Estado do Paraná, ele adotou amplas medidas de segurança em relação à pandemia, né? Isso foi feito primeiro aqui localmente, depois o CNJ baixou uma resolução regulando isso no país inteiro, né? Basicamente foi determinado o trabalho remoto, né? E com muito esforço, o Poder Judiciário do Paraná deu um resultado muito bom nesse período, né? A produtividade dos juízes ela aumentou substancialmente. Nesse período já foram decididos, sentenciados, despachados mais de 4.600.000 processos. Então, eu acho que foi muito positivo. O trabalho remoto ele foi organizado de forma muito rápida aqui no Paraná e o Judiciário Paranaense conseguiu dar uma resposta adequada para os nossos jurisdicionados durante esse difícil período de pandemia, né? Incluindo ações que envolveram a própria pandemia, né? O Judiciário do Paraná recebeu várias ações questionando ações, decretos e coisas que acabaram acontecendo em razão da pandemia e deu uma resposta rápida e eficiente. O CNJ depois ele editou uma resolução de saída, então existe essa resolução do trabalho remoto no CNJ e uma resolução de saída que eles chamaram, né? Essa resolução de saída prevê 2 estágios, o primeiro que é obrigatório e um posterior quando as coisas estiverem mais normalizadas. O Estado do Paraná optou então a partir do dia 15 de setembro, 16 de setembro, a entrar nessa primeira fase do retorno gradual. Essa primeira fase de retorno gradual, ela prevê a possibilidade de realização de atos presenciais, mas ainda dá preferência ao trabalho remoto e a atos virtuais para evitar que as pessoas se contaminem em aglomerações no Fórum de Justiça. Então, agora a situação é que diariamente podem ocorrer alguns atos presenciais no Fórum de Justiça, algumas testemunhas podem ir ao fórum para ir em salas específicas e serem ouvidos por videoconferência, por juízes de outras comarcas, por exemplo, nas casas precatórias ou até aqui em Foz do Iguaçu, que eles chamam dessas salas que são montadas especialmente para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Enfim, conexão virtual. E alguns atos específicos, como o júri, ou algum ato de urgência pode ser realizado presencialmente lá, mas as pessoas que vão ter acesso a esses atos são aquelas exclusivamente que participam desses atos, né, especificamente. Então não é qualquer pessoa que pode hoje, eu quero ir no Fórum de Justiça. Não, você vai poder entrar ao Fórum de Justiça somente se você tiver realmente um motivo premente para poder ir lá no fórum, né, para realizar algum ato, porque você foi convocado por algum juiz para estar lá. Então, essa primeira etapa de retorno gradual, ela prevê essa possibilidade de alguns atos presenciais, mas a regra continua sendo a preferência por atos virtuais para evitar a contaminação. Então, logo, eu acredito que a gente tem um decréscimo significativo no contágio, né, da pandemia, ou decorra uma vacinação em massa, etc. As coisas aí entram numa segunda fase, que ainda prevê algum tipo de cautela, mas já aí começamos já retornando com força os atos presenciais. Mas eu acho que, por enquanto, a gente vai continuar, pelo menos nesse mês de outubro, acredito, nessa primeira fase do retorno gradual, que é o que está acontecendo hoje.